Fratelli Tutti, a nova encíclica do Papa Francisco, ressoou nas celebrações da festa de São Francisco, em Jerusalém, Belém e Trípoli, no Líbano. Na igreja de São Salvador, em Jerusalém, o custódio da Terra Santa celebrou a festa do Santo de Assis, recordando como podemos tornar-nos irmãos de todos, de toda a criação. Também no Líbano, o vigário apostólico para os latinos destacou a importância da fraternidade, como ensina e lembra São Francisco. Uma fraternidade que é a principal mensagem das escolas da custódia da Terra Santa. Em Belém, os alunos da escola representaram cenas da vida do pobrezinho de Assis. Rosh Hashanah, il Capodanno, Yom Kippur, il giorno dell'espiazione, e Sukkot, dove si ricordano i 40 anni nel deserto. Tra settembre e ottobre si sono celebrate 3 delle feste ebraiche più importanti. Dopo il picco di inizio settembre è sceso il numero dei casi di coronavirus al giorno, ma la preoccupazione resta alta nella striscia di Gaza. No dia 3 de outubro, a Igreja celebra o trânsito de São Francisco, a passagem para a vida eterna ocorrida no ano de 1226, quando o Santo de Assis acolheu a irmã morte cantando: Louvado seja meu Senhor por nossa irmã morte corporal, da qual nenhum homem pode escapar. Em Jerusalém, na igreja de São Salvador, os franciscanos, junto a Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, celebraram a festa de São Francisco, este ano a portas fechadas devido à pandemia. Na homilia durante a celebração do trânsito, Frei Paton recordou as palavras de São Francisco: Fiz a minha parte, Cristo vos ensinará a cumprir a vossa. Jovens frades de vários países renovaram seus votos temporários, pronunciando juntos a fórmula de viver na obediência sem nada próprio e na castidade, e prometeram observar fielmente a vida e a regra dos frades menores. Depois de ler o Cântico das Criaturas, a veneração à relíquia de São Francisco. Domingo 4 de outubro, a missa solene, que segundo a tradição é sempre presidida por um padre dominicano. Este ano, devido às restrições impostas pelo governo, a celebração foi presidida por Frei Francesco Paton. Na homilia, o custódio destacou os aspectos da vida de Francisco como homem fraterno que reconstrói e sabe alegrar-se. L'idea centrale è proprio questa idea della fraternità che in Francesco. A ideia central é precisamente esta ideia de fraternidade. E em São Francisco não nasceu de uma visão horizontal, sociológica das relações. Em São Francisco ela nasce porque ele tem a consciência que Deus é Pai e é Pai de todos. Esta é a ideia poderosa do Espírito Santo, que é central na espiritualidade de São Francisco, que atua dentro de cada um de nós e nos permite purificar o nosso olhar, iluminar a nossa mente e também acender nossa capacidade de amar e de nos relacionarmos. De acendere a nossa capacidade de amar e de entrar em relação. Ontem disse o Papa no final do Ângelus de domingo 4 de outubro: estive em Assis para assinar a nova encíclica Fratelli Tutti sobre a fraternidade e a amizade social. Eu a ofereci a Deus junto ao túmulo de São Francisco, explicou, da qual eu tirei a inspiração para Laudato Si. Segundo o pontífice, os sinais dos tempos mostram claramente que a fraternidade humana e o cuidado pela criação formam uma única via em direção ao desenvolvimento integral e à paz, já indicadas pelos santos papas João XXIII, Paulo VI e João Paulo II. Il Papa sviluppa attorno al tema della fraternità tutta una serie. Na encíclica Fratelli Tutti, o Papa desenvolve em torno do tema da fraternidade toda uma série de temas que vão desde temas de espiritualidade e se inspiram na parábola do bom samaritano, mas a questão é: como posso tornar-me irmão de alguém e de toda a criação? E é isso que encontramos na encíclica. Os temas da fraternidade e as consequências que eles têm para a vida social,
para a economia, para a política, para a solução de conflitos, para a própria Igreja, para as relações do mundo cristão e para as relações interreligiosas. O olhar fraterno, a atitude fraterna, tornam-se o prisma através do qual toda a realidade é relida. Lo sguardo fraterno, l'atteggiamento fraterno diventa il prisma attraverso il quale viene riletta poi tutta quanta la realtà. Na expressão do custódio da Terra Santa, alegria e gratidão por recordar a atualidade de uma missão de mais de 800 anos. No dia 4 de outubro, também na paróquia latina de Trípoli, foi celebrada a festa de São Francisco, no mosteiro dedicado ao pobrezinho de Assis, onde o vigário apostólico de Beirute, para os latinos, Dom César Essayen, presidiu a solene celebração na presença do frei Fides Lofty, responsável pela região de São Paulo da custódia da Terra Santa, assim como de outros frades franciscanos e um grupo de fiéis. Hoje a mensagem de São Francisco sobre a fraternidade tem um significado muito especial, acima de tudo, porque o Papa Francisco assinou uma carta que enviou aos fiéis afirmando que todos somos irmãos. A fraternidade não é um luxo da vida, mas um de seus fundamentos, e isso São Francisco nos ensina e nos lembra. Essa comunhão inclui não apenas os seres humanos, mas todas as criaturas, e juntos, todos nós louvamos ao Senhor com as nossas vidas. ومع إخوتنا البشر نسبح الرب بحياتنا. Os cristãos no Oriente desempenham um papel muito importante. Mesmo que o número diminua com o tempo, devemos permanecer e dar esperança aos países onde nos encontramos. É muito importante viver o Evangelho, viver a mensagem que é de fraternidade e amor. Estar presente e abrir as portas da igreja e dos nossos corações às pessoas é muito importante para continuar a nossa vida. No final da missa, Frei Fides Lofty dirigiu seus fiéis afirmando que a presença cristã no Oriente Médio, em geral, e no Líbano em particular, permanecerá como um sinal de esperança e de ressurreição em meio à tremenda devastação que estamos vivendo. Hoje nos encontramos diante de várias opções. A primeira é permanecer persistentes e firmes nas decisões que tomamos para a reconstrução da nossa pátria. A segunda, porém, é cuidar um do outro. O Papa Francisco, na sua encíclica, recorda a parábola do bom samaritano. Podemos escolher ou desviar do nosso irmão enquanto ele está deitado no chão, ou reconstruir uma nova vida juntos. Esse ano, uma festa de São Francisco diferente devido à pandemia do coronavírus que aflige toda a humanidade, mas ainda uma festa para enfatizar a necessidade de colaboração fraterna e solidariedade, como diz São Francisco de Assis. A atmosfera de alegria e júbilo pela festa de São Francisco de Assis dissipou os sentimentos de medo e isolamento que a pandemia do coronavírus trouxe. Na Escola Terra Santa de Belém foi celebrado o Santo de Assis, uma ocasião para doar um pouco de fé, esperança e felicidade. Penso que nossos filhos hoje vivem em condições muito difíceis. Eles estão trancados em suas casas devido à pandemia e as famílias vivem entre o medo e a ansiedade. Este vírus está ajoelhando todos os líderes, ajoelhando o mundo inteiro. E quem pensa no estado psicológico de seus filhos hoje?
Da celebração realizada no sábado 3 de outubro, cerca de 600 dos 1.200 alunos participaram, devido às restrições impostas a todas as escolas da Palestina. A celebração contou com a apresentação de peças líricas, poemas e trechos retirados da biografia de São Francisco, bem como a encenação por alguns alunos de alguns momentos da vida de São Francisco, que destacaram as suas virtudes e a sua simplicidade. Na verdade, estou muito feliz porque todos colaboraram, também os muçulmanos. A convivência faz parte da nossa missão. A mensagem dessa escola é que todos vivam juntos e as diferentes gerações se unam. Estudantes muçulmanos também fizeram muitas coisas sobre São Francisco e isso me surpreendeu e me animou muito. A celebração da festa de São Francisco na Escola Terra Santa de Belém tem uma importância particular, pois essa escola é considerada a mais antiga do Oriente Médio. Sua fundação data de 1598. Ao longo dos séculos, sempre proporcionou às Pedras Vivas da Terra Santa todos os serviços educativos fundamentais para a Ordem Franciscana, contribuindo assim para a difusão do conhecimento e da fé. As pedras vivas são muito importantes e particularmente estão no coração de cada franciscano e da custódia da Terra Santa. É por isso que oferecemos ao povo desse país educação, moradia e trabalho, três coisas muito importantes para preservar a presença cristã na Terra Santa. Os corações dos alunos se unem na alegria e na esperança pelo dia de São Francisco, com a consciência de que, nas dificuldades decorrentes da pandemia do coronavírus, pode germinar a salvação e o retorno à vida normal. Pedimos por intercessão de São Francisco que Deus nos abençoe nesse dia feliz e que nos proteja desta pandemia. Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot. Rica em histórias, a Terra Santa é marcada por acontecimentos bíblicos até hoje celebrados pelos judeus. Algumas das festividades possuem ritos e significados deste povo. Peculiaridades até mesmo nas datas, enquanto o calendário gregoriano marca o final de 2020, para os judeus já é Ano Novo. Alguns dias nós celebramos o nosso Ano Novo, o Rosh Hashanah, que é o Ano Novo, o primeiro dia, ou seja, nós celebramos o ano 5781. Esse ano nós tivemos que limitar muito as nossas celebrações. Não pudemos nos reunir em grandes números. Nós só nos reunimos em nosso pequeno núcleo familiar. Até mesmo as orações nas sinagogas são muito limitadas. Mas mesmo assim, nós desejamos uns aos outros Shana Tová, Umetuká, que você tenha um ano novo doce. Por isso, nós temos o costume de comer maçã com mel. Três orações são recitadas. A Malkuyot, em que Deus é aclamado como o Rei do mundo, da terra. A Zikronot, em que Deus deve se lembrar de sua bondade. E o Sofarot, para que suba a Deus a oração do povo de Israel nesta ocasião. Com o Ano Novo Judaico se inicia também os 10 dias de arrependimento que terminam no feriado, na festa do Yom Kippur. Yom Kippur é o dia da expiação. É no dia 10 de março de Tishrei que ocorre essa grande festa, a mais importante do ano litúrgico judaico. É um dia de jejum composto de 25 horas que começa 1 hora depois do pôr do sol. Nesse dia não é permitido a nós beber, comer e nem tomar banho ou qualquer outra coisa. A nós somente é permitido descansar, rezar e ler os livros sagrados. Naquele exato dia, nós acreditamos que as portas do céu estão abertas e que Deus tem 2 livros, o livro da vida e o livro da morte. E neles, Deus vai escrever os nomes aos quais pertencem a cada livro. Passado o Yom Kippur, chega o tempo dos judeus montarem as tendas para a festa do Sukkot.
And the last holiday we have is called Sukkot. O último feriado que temos é a festa do Sukkot, palavra que significa cabanas, também usada para simbolizar quando o nosso grande antepassado Jacó foi para o deserto e permaneceu em tendas. Também para nos lembrar que, mesmo nos dias de hoje, a maioria de nós tem casas como habitação. Portanto, não estamos mais preocupados com o calor, nem com o frio ou com as chuvas. Ainda assim, os nossos ancestrais nos dizem que tudo que nós temos na vida é temporário. Por isso, nós construímos tendas, as quais são cobertas com folhas de palmeiras, e nós temos que permanecer e passar as noites ali. And we have to stay the night there. E poi abbiamo la rilettura cristiana. Depois temos a releitura cristã que nos lembra que Deus colocou sua tenda entre nós. Esse é o Sukkot. Para nós, é a natividade de Jesus, em que Jesus monta sua tenda e vem morar entre nós. Ele também conhece nossa condição mortal e humana. Condizione mortale umana. Conhecendo um pouco da história do povo judeu, podemos tocar em nossas raízes. É importante para nós cristãos redescobrirmos nossas raízes judaicas. Se lermos o Evangelho de João, vemos que Jesus celebrou a festa de Sukkot. Jesus veio ao templo e trouxe a promessa do Espírito. Quem tem sede, venha a mim e beba. Ele falou do Espírito, que os que creem nele deveriam receber. Após o pico no início de setembro, o número de novos casos de coronavírus por dia caiu para menos de 100, mas a preocupação continua alta na faixa de Gaza. Poupada por meses de pandemia, também graças à quase total ausência de conexões com os territórios vizinhos, seus mais de 2 milhões de habitantes estão sujeitos a um novo e rígido lockdown. Quase 1.800 são os casos ativos, 17 mortes no total. Por enquanto, ninguém testou positivo na minúscula comunidade católica cristã da faixa de Gaza, composta por apenas 100 pessoas, que, apesar de tudo, pode viver um verão particularmente ativo, com muitos momentos organizados para todas as idades. Foi nos permitido, sob certas condições, fazer atividades, muitas atividades, principalmente ao ar livre. E assim, pelas crianças, jovens e famílias, fizemos passeios, missas, procissões. Foi realmente lindo. E agora, essa etapa, que é mais rígida, porque foram encontrados casos dentro da faixa e em todas as cidades de Gaza. Graças a Deus, até agora, na comunidade não há caso nem entre as nossas crianças, nem entre os mais velhos. Não sono nessun caso, né dei nostri bambini, né dei nostri anziani, etc. As consequências para a economia, entretanto, são muito graves. Em Gaza, tudo é precário, desde o fornecimento de eletricidade ao de combustível e o desemprego e a pobreza que continuam crescendo. Ringraziando Dio, non ci sono state situazioni di guerra nel senso de bombardamento. Graças a Deus, nesse período não houve situações de guerra ou bombardeio. Uma coisa boa, pode-se dizer, nos dias de hoje. Mas há muitas pessoas que perderam seus empregos, as escolas foram fechadas, todas as atividades sociais foram reduzidas. É o que acontece em muitas outras partes do mundo, nós sabemos. Mas a situação já é muito grave na faixa de Gaza e, portanto, esperamos um início de outono e talvez um inverno muito difícil. Buscamos visitar e atender todos os pobres, sejam cristãos ou muçulmanos. Através das várias associações da Igreja Católica, podemos servir muitos membros desta população. Ringraziando Dio attraverso le diverse associazioni della Chiesa Cattolica è che riusciamo a servire tanti membri di questa popolazione.